A chave que não se vê. Neste episódio inspirador, o evangelista Bruno Teixeira compartilha uma poderosa mensagem de fé e esperança baseada na história da mulher que sofreu por 12 anos de enfermidade e encontrou no toque da fé a chave para o milagre. Prepare o coração e permita que esta mensagem reacenda sua confiança em Deus. Mesmo quando nada parece mudar, a fé continua sendo a chave que move o sobrenatural. Glória a Deus! É muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor neste lugar. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas, quando nós abrimos nossos corações diante de Deus. Se você abrir o seu coração diante de Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. O título da mensagem de hoje é A Chave que não se vê, mas que sente. E eu já vou dando um spoiler aqui. Essa chave é a fé. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 5, do versículo 25 ao 34. Marcos 5, do versículo 25 ao 34. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Glória a Deus. Aqui tem uma história de uma mulher que, durante 12 anos, padecia de uma enfermidade que estava consumindo a sua saúde, seu dinheiro e seus relacionamentos. Nessa história vemos uma mulher cujo nome não é mencionado, mas cuja fé é uma inspiração para muitos. E sua história é contada de geração em geração. Ela padecia de uma enfermidade por 12 anos. Tudo indica que aquela mulher era uma mulher rica, porque ela gastou muito dinheiro à procura da sua cura. Ela estava totalmente desesperada pela cura. E ela foi em diversos médicos, e nenhum médico poderia curá-la. Não conseguiu curá-la. Então, ela já tinha perdido todo o dinheiro, já tinha perdido a sua saúde, estava se perdendo, e os seus relacionamentos também. Por causa da hemorragia que ela sofria, ela não poderia ter contato com ninguém. Então, também, ela estava afastada das pessoas que ela amava. Mas a única coisa que ela tinha, e que talvez ela não tinha percebido até aquele momento, é que ela tinha fé. E de repente ela ouve a respeito de um homem que estava passando e que esse homem fazia milagres, curava. Naquele momento Jesus já era uma pessoa famosa na Galileia, em Jerusalém, todo mundo ouviu falar de algum milagre que Jesus tinha feito. E por isso que quando ela vai ao encontro de Jesus, ela teve de enfrentar uma multidão, muitas pessoas, porque estavam aglomerados diante de Jesus. Mas aquela mulher, ela teve
que nós não sabemos o nome, mas sabemos que é uma mulher de fé. Talvez você não tenha muitos seguidores nas redes sociais. Talvez você não é de uma família muito rica da cidade. Talvez você não tenha tanta influência com seus familiares, aonde você mora. Mas existe algo que vai fazer diferença na sua vida. É a sua fé. E essa mulher, da qual nós não sabemos o nome, nós sabemos que era uma mulher de fé. E a sua fé foi inspiração para que muitas outras pessoas recebessem a cura. Não somente naquele tempo, mas também até hoje. Eu tenho certeza que se eu tivesse vivido naquele tempo e aquela mulher contasse para mim o plano dela de que ela ia tocar em Jesus, com certeza eu iria fazê-la desistir de tocar em Jesus. Porque até aquele momento, nenhuma pessoa era curada por apenas tocar em Jesus. Ou Jesus chamava aquela pessoa e perguntava o que você tem e eu vou te curar. Ou aquela pessoa chamava atenção para Jesus e Jesus chegasse para essa pessoa, fizesse alguma coisa para ela ser curada. Mas simplesmente Jesus está andando na rua e alguém tocar em Jesus para ser curado, até aquele momento parecia algo bobo. Você vai lá, vai tocar, mas não vai acontecer nada. Porque Jesus não está te percebendo, Jesus não está te vendo, Ele não chamou você, Ele não te viu. Como que você vai tocar nele e vai ser curado? Você está achando que você é quem? Mas aquela mulher não pensou nessa perspectiva. Ela pensou na perspectiva da fé. Se Deus é todo-poderoso, se eu apenas tocar com fé, eu serei curada. Essa mulher usou sua fé como uma chave, abrindo a porta para um milagre nunca antes visto na humanidade. Até aquele momento, ninguém tinha visto um milagre de Jesus simplesmente por tocar em Jesus. Simplesmente ele tocava nas pessoas, mas não o contrário. E ela começou a sua fé a abrir um novo ambiente. Fazemos agora um exercício de imaginação. Vamos imaginar. Imagine que você tem um problema. E a solução desse problema está dentro de um ambiente, uma sala. E para ter acesso a esse ambiente é necessário possuir uma chave. Ao ter essa chave, você acessa a solução do seu problema. E agora eu te pergunto, você tem essa chave? Sim ou não? Se não tiver, não se apavore. Existe uma chave mais poderosa do que qualquer chave mestra para acessar esse ambiente. Imagine que você está com dívidas e a solução, o ambiente que você precisa acessar para que possa pagar as suas dívidas seja o dinheiro. Mas você não tem esse dinheiro, até mesmo porque você está com dívida. E aí o que eu vou fazer? Talvez eu preciso de uma cura do meu corpo. E talvez eu não tenha, eu estou tendo acesso a medicamentos que não têm feito efeito, a especialistas que não estão conseguindo descobrir qual que é a doença que eu tenho, ou o tratamento que eu tenho feito não tem surtido efeito. Eu preciso de uma chave, acessar o ambiente de cura. Mas como que eu vou fazer isso? A mulher dessa história tinha uma enfermidade e já havia tentado de tudo para receber o seu milagre. Gastou tudo o que tinha tentando abrir essa porta de cura na sua vida. Procurou os melhores especialistas daquela época, mas não conseguiu acessar o ambiente de cura. Mas essa mulher usou a chave chamada fé. Isso a levou a fazer algo nunca feito antes, tocar em Jesus para receber a cura. E aí nós vemos em Hebreus 11, versículo 1, que traz a melhor definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Por mais que eu não veja com meus olhos físicos, mas eu posso enxergar com meus olhos espirituais.
A fé é a capacidade de enxergar onde nada se vê. É a habilidade de tornar posse de algo que ainda não existe. É trazer à realidade aquilo que não existe. Então a fé é algo sobrenatural. A Bíblia diz que a fé é dada por Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fé nós temos. É necessário enfatizar aqui que você não pede a Deus fé. Se você pedir a Deus fé, Ele não vai te dar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode pedir a Deus sabedoria. E a Bíblia diz que Ele dá a todos quantos pedirem. E dá em abundância. Deus dá em sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Mas a fé, é necessário você abrir os seus ouvidos para ouvir. E aí o que você vai ouvir da palavra de Deus vai despertar em você a fé. E vai fazer a fé crescer de uma forma grandiosa. Ao tocar em Jesus, ela recebeu dele poder. Quando tocamos em Jesus com fé, recebemos as ricas bênçãos do céu sobre nós. Então, quando eu toco em Jesus, eu recebo as ricas bênçãos de Deus sobre a minha vida. Você precisa receber algo de Cristo? Aproxime-se dele com fé, conforme Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador do que o busca. Então a fé, para se agradar a Deus, você precisa ter fé. E quando você se aproxima dele, crendo que Ele existe, você está começando a agradar a Deus. E aí o versículo continua, e que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele está presente, que ele retribui, que Ele nos dá algo. Quando você se aproxima de Deus, você deve saber, olha, eu sei que Deus existe e que Ele quer me abençoar. Não se sinta constrangido em pedir Deus bênção. Porque há vários versículos na Bíblia que Ele diz, eu tenho prazer em lhe abençoar. Eu tenho prazer em dar aos meus filhos. Jesus disse certa vez, vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o Pai Celeste. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E Ele tem prazer em lhe abençoar. Ele tem prazer em derramar sobre a sua vida a graça, o amor e a bondade. Quais são as portas que você precisa abrir no dia de hoje na sua vida? Que tipo de milagre, de resposta você precisa receber? Talvez uma vida na sua vida financeira, talvez uma cura, talvez uma provisão, um novo ciclo se abrindo na sua vida, eu não sei. Mas se você hoje tocar Jesus com fé, com certeza vai fluir poder de Deus. E você vai ser abençoado, abençoado. Alguns precisam que a porta da profissão financeira, da cura de uma doença, da cura da alma e do espírito, da libertação espiritual e da restauração familiar. Por mais impossível que pareça que essas portas possam se abrir, há uma chave capaz de fazer isso. Talvez você pense, eu posso conseguir abrir essas portas, tendo dinheiro, tendo relacionamentos, tendo pensamentos positivos, a força do meu próprio braço. Mas na verdade, a chave que vai abrir a porta do impossível na sua vida é a chave da fé. É a mesma fé que aquela mulher teve que ativou o milagre sobre a vida dela. E ela não somente ativou o milagre sobre a vida dela, mas como ativou a fé dos outros. Marcos 6:56 diz o seguinte: e onde quer que entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que o deixassem tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam.
todos os que lhe tocavam saravam. Até aquele momento, não havia nenhuma pessoa que tinha sido curada por apenas tocar em Jesus. Mas quando aquela mulher deixou a fé dela levar ela a uma ação, outras pessoas também começaram a tocar em Jesus e ser curado. Então, que nossa fé possa ser ativada para tocar em Jesus e sermos curados. A sua fé trará um milagre sobre a sua vida e ativará a fé de outros. Você pode receber do Senhor graça, bênçãos e milagre. A única coisa que você precisa é deixe a sua fé te criar. Deixe a sua fé te guiar. Porque quando nós deixamos a nossa fé nos guiar, ela vai nos guiar para atitudes, ações totalmente novas, sobrenaturais. Talvez a sua fé vai te levar a acordar de madrugada e a orar pelos problemas, pedindo a Deus intervenções. Como talvez a sua fé vai fazer você pegar um óleo ungido, consagrá-lo no monte e ungir os umbrais da sua casa. Talvez a sua fé vai ser uma fé tão nova que você vai dizer, eu vou apenas chegar naquele culto, vou ajoelhar no altar e vou passar o louvor todo adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. E quando eu me levantar daquele altar, naquele período de louvor, eu vou estar totalmente transformado, curado pelo poder de Deus. Ou aquela pessoa que estaria intercedendo vai ser tocada onde ela estiver. E aí, o que acontece? Deus opera. E a partir daí você começa a contar os seus testemunhos de como Deus operou na sua vida. E aí as pessoas também começarão a fazer o mesmo. No período do louvor, vão para frente do altar, vão ajoelhar, orar, clamar ao Senhor. E o Senhor vai fazer o milagre novamente. A nossa fé é uma fé viva, é uma fé do novo, é uma fé criada pelo Espírito Santo. Devemos deixar a nossa fé nos guiar para o novo. Talvez não tenha registro na Bíblia de algo que a minha fé vai me levar a fazer. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele é um Deus de propósito, é um Deus de cura, é um Deus de transformação. E é esse Deus que deseja transformar a sua vida, tocar o seu coração e fazer coisas grandes, sobrenaturais. Talvez coisas que nem estão escritas na Bíblia, mas o Espírito Santo vai te guiar. E não se assuste. Nós somos reformados, queremos que somente a palavra. Mas o próprio apóstolo diz, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez e que nós vimos, nenhum livro, não teria tantos livros, ia ser muitos livros. E nem caberia em todos os livros tudo aquilo que Jesus fez. Ou seja, Jesus fez muito mais do que nós lemos na Bíblia. Existem muitos milagres, transformações, coisas sobrenaturais que Jesus fez e que não foram registrados na palavra de Deus. A igreja primitiva de Atos vivenciou muitas coisas que nós nem mesmo sabemos. Mas eu não preciso talvez ler tudo o que Jesus fez. Eu preciso crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais. Que você possa viver nessa fé. Que você possa andar nessa unção e que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você. Simplesmente receba do Senhor aquilo que Ele tem. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Você que está ouvindo essa mensagem, que vocês possam ser abençoados, tocados pelo poder de Deus. Glória a Deus.